Salve, amada Igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde eu gostaria de meditar com você num texto muito maravilhoso: edificai-vos uns aos outros, Efésios 4, 7, 16. Para nossa introdução, a edificação da igreja deve ser mútua, dependente e necessária. Para uma igreja que ama o Senhor Jesus e deseja crescer rumo à maturidade, é imprescindível que os dons espirituais estejam em pleno exercício entre os seus membros. Duas chaves que nos ajudarão a abrir o entendimento para a importância da expressão edificai-vos uns aos outros. Primeira chave: quebrantamento e submissão. Deus não pode usar uma pessoa que não esteja totalmente quebrantada e submissa a Ele na tarefa de edificar a sua igreja. É importante que vivamos em quebrantamento diante de Deus e em submissão à sua vontade. Isso não significa viver em fracasso ou cultivar uma autoimagem negativa. Segunda chave: oração e sensibilidade espiritual. Se não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de abater as forças satânicas contra a igreja. 2 Timóteo 2,26. A nossa dependência de Deus aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Quando confiamos inteiramente no Senhor, Ele nos orienta e dá compreensão quanto às necessidades da igreja. Para que os membros da igreja sejam edificados reciprocamente, pelo menos 3 problemas precisam ser solucionados. A igreja precisa solucionar o problema da indisposição. B. Temos que sair de dentro do nosso mundo do individualismo. C. A igreja precisa vencer o problema da falta de confiança de uns nos outros. Primeiro, o problema da indisposição na igreja. O livro de Hebreus foi escrito para judeus cristãos, provavelmente de Jerusalém, que estavam vacilando na fé. Esses crentes estavam começando a pensar que haviam perdido tudo ao aceitar o cristianismo. Estavam sendo tomados por uma atitude negativa de indisposição e desânimo. Corriam perigos até mesmo de abandonar a fé. Hebreus 5, 11, 12, 6, 10, 11. Como solucionar o problema da indisposição de alguns irmãos na igreja? A porta de entrada para a solução é a igreja passar por uma estrada de mão dupla. Primeiro, a igreja tem que ir até eles. Alguns passos são necessários para irmos ao encontro daqueles que estão indispostos com a igreja e levarmos uma palavra de ânimo. A orar persistentemente por eles. Uma das características da igreja de Atos é que ela perseverava em oração. E perseveravam nas orações, Atos 2,42. B. Levar-lhes a palavra de Deus. Um momento em sua casa para um estudo da palavra e um período de oração faz um grande bem para aqueles que estão desanimados, Atos 20, 20. Se ajudá-los a vencer o problema da indisposição é para curar os que estão doentes espiritualmente, falando que a igreja existe. Ela proclama a palavra que cura, oferece esperança aos aflitos. No entanto, a igreja é muito mais que um hospital espiritual. Ela é também uma comunidade de cristãos que edificam os santos. Efésios 4, 12, 13, Tony Campolo. 2. A igreja tem que permitir que eles venham à igreja. Como? A. Abrindo-lhes a porta do nosso coração para que tenham acesso fácil. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 12. Se visamos a edificação da igreja, não podemos dificultar o acesso das pessoas, nem tampouco nos mostrarmos insensíveis às suas necessidades. B. Abrindo-lhes as portas do templo da igreja para que possam entrar. Hebreus 10, 25. Uma recepção calorosa muito pode ajudar. 3 João 9, 10. Um ambiente alegre, amistoso e sadio edifica a igreja e é sempre um convite a retornar. Filipenses 4, 5. Dando-lhe a oportunidade de abrir os seus corações. Alguns de nós recebemos talentos especiais para colocar à disposição de Deus. Outros o dom de pregar bem. Outros a habilidade de ganhar almas para Jesus, ajudando-as a crer nele como seu Salvador. E outros ainda o dom de cuidar do povo de Deus. Efésios 4, 16.
convidando-os para que venham tomar um chá em nossa casa. Atos 16, 14 e 15. Vamos seguir o exemplo de Lídia, que convidou o apóstolo Paulo e seus companheiros para uma deliciosa reunião em sua casa. A igreja tem o papel de ensinar e fortalecer os cristãos que estão indispostos, para que cada um deles possa ser um servo de Deus na edificação de outros. O problema do individualismo na igreja. O diabo existe e tem procurado de todas as formas derrotar e destruir os filhos de Deus. 2 Coríntios 2,11, 2 Timóteo 2,26. Mas muitas vezes estamos sendo afetados pelo nosso próprio coração enganoso. Jeremias 17,9. E pelo mundo em que vivemos, por desconhecermos suas artimanhas, uma das grandes mentiras que o diabo tem ensinado é que se pode viver só, independente, sem se envolver. É mentira. Quais são as causas mais evidentes que têm levado os membros da igreja a se afastarem uns dos outros, impedindo assim sua edificação? Vamos enumerar pelo menos 4. Primeiro problema. Causas. A. Discórdia quanto ao desempenho. Se uma professora da escola bíblica dominical julga que seu cargo inclui aquisição de material didático para suas aulas e o superintendente da escola dominical acredita ser sua responsabilidade, o conflito certamente surgirá. Choques de personalidades. Um é idealista enquanto o outro é pragmático. Um é direto e sincero enquanto o outro é cheio de tato e cautela. Tratamento injusto. Sentimos-nos tratados injustamente quando nossas necessidades e desejos permanecem insatisfeitos, enquanto os de outros, na mesma posição, estão sendo atendidos. Competição entre os membros da igreja. Competimos inconscientemente pelo reconhecimento de nossos esforços, queremos parecer mais maduros espiritualmente. Segundo impedimento, soluções. Vamos encontrar juntos a solução do problema, abrindo algumas portas. Descobrindo os verdadeiros valores cristãos. 1 Coríntios 1, 30, 31. Na vida da igreja, nossos ideais e valores são frequentemente estabelecidos pela tradição, nossa família e nossa sociedade. Consequentemente, eles geralmente são irreais e irrelevantes quando comparados aos verdadeiros valores cristãos. Organização e liderança na igreja local. Olhemos para a igreja como organismo e não como organização. Efésios 4,16. A igreja de hoje, em grande parte, está deixando de cumprir os seus propósitos porque deixou de ser um organismo. Olhemos para a igreja como comunidade e não como instituição. A igreja bíblica é uma comunidade de crentes estreitamente unidos. A igreja primitiva edificava-se pelo amor dos membros uns pelos outros. Efésios 4:6 e Atos 2:42, 47. Quando cada parte dessa unidade opera em conjunto, ela desenvolve-se em direção à mutualidade. 1 Tessalonicenses 5:11. Vejamos a igreja como o corpo de Cristo. Efésios 4:15. A igreja possui membros e cada membro tem uma função a desempenhar no corpo. Apesar de toda a problemática da igreja de Corinto, Paulo a via como corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25 e 27. Nosso desafio hoje é restaurar o verdadeiro conceito bíblico de igreja, incorporando à vida da igreja. Todos os membros são ligados e unidos numa unidade complexa, visando a sua edificação mútua. Terceiro, o problema da desconfiança na igreja. Somos chamados a viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. Bíblia 7. No entanto, temos nossas necessidades básicas, nossas atitudes, percepções e comportamentos são meio de satisfazê-las e uma delas é a necessidade de confiança. Como seres humanos, somos tentados a reagir de acordo com a maneira com que somos tratados. Quando discriminados, discriminamos. Quando desprezados, desprezamos. E quando amados, amamos. Vamos para a nossa última pergunta: como solucionar o problema da falta de confiança na igreja? Gostaria de sugerir para você 3 níveis de envolvimento entre os membros. Primeiro nível, deve existir cordialidade e intimidade entre os membros da igreja. Filipenses 1, 3, 11. A questão que temos que levantar aqui é: se os membros possuem um amor profundo e mútuo, que se expressa nos seus cumprimentos afetuosos e quando estão compartilhando experiências de vida,
se eles têm liberdade ou se sentem constrangidos. Segundo nível, a igreja deve promover a formação de fortes grupos de comunhão, Atos 4:32, Filipenses 2:1-4. Precisamos estabelecer na igreja um fluxo livre de comunicação, cooperação e participação através da congregação inteira. Todas as providências necessárias devem ser tomadas para promover um ambiente de amor e comunhão, apesar da proposta de crescimento da igreja. É sempre oportuno relembrarmos o que diz Atos 9:31, com respeito ao bom momento em que a igreja estava vivendo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O texto fala de unidade e comunhão que havia entre os membros da igreja internamente, enquanto ela sofria perseguições e provações por parte dos seus opositores. Atos 9:1-2. Terceiro nível, os dirigentes devem ter total consideração por todos os membros da igreja. Filipenses 4:2-7. Cabe aos líderes estabelecer formas niveladas de tratamento para que nenhum membro se sinta excluído ou discriminado pelos demais. Deve-se ter igual cuidado com todos na igreja, ninguém é melhor que ninguém. Jesus nos deu a seguinte ordem: por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. Uma das finalidades da igreja é a de treinar, ensinar e fortalecer os santos. Tony Campolo. Se quisermos resgatar a confiança na igreja, temos que transformá-la no tipo de igreja que Deus quer que seja. Um lugar onde líderes e membros tenham mútua confiança. E para concluir, temos a responsabilidade de ajudarmos a igreja a crescer, a ser e a fazer o que Jesus a criou para fazer. Temos que buscar com discernimento espiritual aquilo que edifica a igreja, não o que a destrói. 1 Coríntios 10:23. Nesta tarefa de edificar a igreja, é sempre bom lembrarmos as palavras de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, animem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. Para pensar na nobre tarefa de edificar a igreja, devemos expor sinceramente nossa verdadeira personalidade, pontos fortes e pontos fracos, ansiedade, ressentimentos, amor e fé. Isso que eu gostaria de deixar para você nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.